Gente, boa noite. E meu nome está fácil para vocês já, né? Paulo Miranda. Não dá para me saber o nome de vocês agora, mas na medida que vocês quiserem conversar comigo, vai falando o nome. Eu vou tentando. Uma hora ou outra a gente vai acertar o nome de cada um, para a gente poder fazer uma conversa, eu espero que seja gostosa, né? Eu estava numa missão numa cidade que tem perto de Belém, chamada Barcarena, fazendo um trabalho, faz acho que uns 3 ou 4 dias, e me ligou uma moça lá de São Paulo, chamada Flávia, e me contou que tinha gente fazendo cinema aqui em Belterra, e que eu estava sendo convidado para vir aqui bater um papo com vocês, conhecer vocês. Eu estava fazendo uma coisa muito complicada nesses dias, que é fazendo a gestão de televisão de uma campanha. Nós estamos no período eleitoral, né? E eu estava fazendo a direção de marketing de uma campanha. Então estava assim meio acorrentado sem poder sair. Mas como o colega falou aqui, quando o assunto é cinema, a gente que já foi cutucado, já foi mordido por esse negócio, a gente acaba largando 1000 coisas e correndo para atender esse assunto. E aí o que me trouxe aqui, uma profunda vontade de encontrar vocês, ver mesmo que novidade é essa do cinema que está sendo construída aqui em Belterra, aproveitar que o Calabresa está aqui, falar um pouco do que é que a gente tem feito e logo mais assistir o trabalho que vocês fizeram. Sempre que eu saio assim para um encontro com outros colegas, a minha ideia mesmo é que a gente vá logo assim se entrosar com as pessoas, fazer algum elo, criar alguma relação, trocar telefone, trocar sonhos. É na expectativa que eu estou chegando aqui com vocês. E a primeira provocação, de onde que eu comecei esse negócio de cinema? Eu sou natural de Belém, meu trabalho é na área da comunicação, atuo na área de marketing, mas na área do audiovisual, produzindo alguma coisa para televisão. E na área do cinema eu comecei já faz uns 12 anos que eu comecei nessa formação de cinema. Eu comecei fazendo um curta 12 anos atrás, e é um curta muito, eu tenho certeza, está muito no início, talvez, eu acho que é parecido com o que você acabou de me contar ainda agora, aquela experiência do filme que vocês fizeram no primeiro momento aqui, que é aquele editado na câmera mesmo, acho que o primeiro exercício de vocês. Esse filme chamava Habeas Corpus, era um filmezinho, nós levamos uma semana para fazer ele, mas ficou um filme que nós tratava sobre um trabalhador rural, que era preso justamente, e como é que a gente podia usar um instrumento legal que é a habeas corpus para liberar ele. E a voz é baixinha, né? Alô? Não, fala nesse aqui, ó. Ah, oi? Não, nesse aqui. Essa aqui vai... Oi. Tá melhor? Não é porque tipo, tá. É por causa do Posso som colocar lá assim? da... Tá bom com você? Ótimo. É por causa do som ali de fora, senão a gente não vai... A gente vai ouvir mais a musiquinha lá de fora, né? Tá bom nessa altura o som para você? Um pouquinho mais. Que? Oi. Esse outro aqui? Bem? Alô? Não, mas aqui nessa altura... Deixa eu aumentar, Vamos então. Porque esse aqui eu queria guardar, a gente tem pouca bateria, sabe como é na Amazônia? A gente tem que guardar pro final. Não, segura aqui mais perto. Segura aqui, né? Pode falar, Vê se tá bom. pode falar quem tá. Tá? Aí. Então, Paulo Miranda, aqui em Belterra, conversando, os cineastas aqui de Belterra. Tá dando pra ouvir a voz direitinho? Tá. Pode falar onde parou mesmo. Vai. Então, nós começamos com o primeiro filme, uma coisa, tinha assim, acho que 7 minutos. E reunimos assim um grupo de umas 5, 6 pessoas e realizamos aquilo, porque ia haver uma reunião sobre direitos humanos e nós queríamos passar alguma coisa assim para as pessoas mais poderem entrar no assunto com mais facilidade. Então aí produzimos aquele material. A partir daquele material que circulou bastante, nós notamos que aquilo poderia ser mais bem elaborado e aquilo poderia contar outras histórias.
E aí, a partir daí, nós começamos a fazer, acho que surgiram uns 10 ou 12 outros projetos assim, que a gente, acho que de 15 em 15 dias, inventava alguma coisa para fazer. Vocês agora que já experimentaram um pouquinho esse negócio de fazer filme, eu imagino que, além da história que contaram, quando acabarem de ver hoje o filme pronto, vão te pensar assim, poxa, mas a gente já pode contar outra história, se a gente fizer de tal jeito. Então essas historinhas vão perseguir vocês. Alguns de vocês, se não todos, viverão agora atormentados com essas histórias e quererão passar essas histórias para um vídeo, para um filme, de alguma forma. Isso aconteceu conosco e aí realizamos, faz 10 anos nós criamos um coletivo de produção, fizemos uma empresa chamada Lux Amazônia. Lux, no latim, luz, luz da Amazônia. Cinema é luz, que nós vamos ver quando essa luz apagar daqui a pouco. Então, para produzir filmes. Qual era a ideia, a essência dessas ideias? Nós pensamos assim, não acredito que vocês tiveram muita dificuldade para fazer esses filmes que fizeram. Os colegas estavam aqui para repartir com vocês experiências, mas nós pensamos assim, desde pequenininho, logo mesmo quando a gente ainda é bem pequenininho, a gente já está assistindo televisão, a gente está vendo filme. Hoje você vê as crianças dançam, logo como elas veem na televisão. Quando a gente conta uma história, a gente assiste novela. A vida inteira nossa aqui, de alguma forma, a gente tem contato com a imagem. Só que nós aqui, sobretudo aqui na Amazônia, nós nos acostumamos, no Brasil de forma geral, nós falando aqui no aspecto aqui da nossa região, nós nos acostumamos a estar do lado daqui. Ou seja, a gente sempre está assistindo. Assiste televisão, ou quando dá, muito raramente, em algumas cidades, a gente assiste alguma coisa no cinema, ou aqueles DVDs que a gente compra pelas praças, a gente assiste, mas a gente não se vê do lado da imagem. E isso faz com que a gente saiba, a gente é capaz de ver uma imagem de Paris e reconhecer Paris. A gente é capaz de ver uma imagem de Nova York e até reconhecer Nova York. A gente vê Hollywood, a gente reconhece. Los Angeles, a gente reconhece. Mas muito poucos paraenses, por exemplo, reconhecerão uma foto de Belterra se eles verem. Eles não reconhecerão. Vocês mesmos podem passar pela frente uma foto de Barcarena ou alguns aspectos de Belém mesmo e não reconhecerão. E quando vocês verem algumas pessoas na tela, com cabelinho igual de vocês, com a cor igual de vocês, com o tamanho igual de vocês, vocês acharão meio estranho. Mas quando vocês verem alguém, quando nós vemos alguém com um padrão americano, com a pele mais clara, daquele jeitinho, a gente acha que é a coisa mais natural do mundo. Ora, ao perceber isso daí, nós nos demos conta de que nós aqui na Amazônia temos que dar um jeito de pular para o outro lado da tela. Porque é delicioso conhecer a França, conhecer os Estados Unidos, conhecer o Japão. O Japão pouco a gente até vê, né? Nós conhecer os lugares mais distantes, se isso é bom para nós, e de fato isso é bom para nós, mas é fantástico e maravilhoso também a gente conhecer a própria região da gente. E fantástico e maravilhoso a gente poder também fazer com que as pessoas lá no Japão, lá nos Estados Unidos, conheçam a nossa cultura na nossa perspectiva. Os filmes que nós fazemos, eles estão, então, com a base deles é essa reflexão. Nós, amazônicas, precisamos passar para dentro da tela. E aí, vocês viram um filme nosso, chamado Cônego. Um pedaço, né? Parece que viram trechos do filme, que ele é um filme muito longo, é um filme meio estranho, porque ele tem 2 horas e alguns minutos. Então, mas aquele filme, ele permite, então, não sei se houve estranhamento de vocês com aqueles atores que estavam na tela. É estranho a gente ver na tela assim numa primeira vez. Mas aquele filme, ele levou 8 meses de trabalho, todo o processo de produção dele, do primeiro momento, da discussão, da pesquisa, envolveu quase 100 atores no processo de realização do filme.
custou um bom recurso para fazer aquele filme. E depois, quando ele foi lançado só em julho do ano passado, faz um pouco mais de um ano que ele foi lançado aquele filme. Aí nós conseguimos reunir nos ginásios umas 3.000 pessoas para assistir aquele filme, que a cidade queria ver o seu filme. E aquele filme, aí ele vende hoje perto de 500, 600 cópias desse filme, vende por mês. E tem pessoas hoje que já até vivem de vender esse filme. Já ajuda, entendeu? E como é que vocês vendem isso? Como que funciona isso? Vocês... Deixa eu te provocar um pouquinho mais aqui nessa coisa. Me interessa um pouco saber disso. E também saber como há 12 anos atrás você se virou para arranjar a câmera, fazer a coisa acontecer. Porque aqui tá todo mundo também interessado nessa coisa de... Esse sonho, sabe? O brilho no olho ali de falar... Poxa, a gente conseguiu realizar. Olha, há 12 anos atrás a gente usava uma câmera VHS. Nada parecido com o que vocês tiveram a oportunidade de trabalhar hoje aqui. E a gente, na verdade, trabalhava algum recurso que a gente tinha para comprar alguma coisa, já tinha um trabalho, vamos dizer, profissional. E aí... abandonado talvez alguns projetos que seriam mais consistentes, a gente fez investimento na câmera, tá? E então, para nós naquele tempo foi um grau de dificuldade. Houve a necessidade de fazer uma renúncia, né? Alguma coisa que a gente queria comprar, queria fazer, teve que abandonar em comprar a câmera. Mas como o filme ele circula, quer dizer, esta coisa de você fazer um filme por exemplo, o que gerou nossos filmes é uma ação que nós chamamos de Projeto Filma Pará, que é o que os pessoal estão passando, uma grande passeata aqui. Não vai atrapalhar a gravação, não. Né? Tá. Então, olha, o que gerou esses filmes é uma coisa que nós chamamos de Projeto Filma Pará. O que é esse projeto? Na verdade, junta a produtora, que é a Lux Amazônia, junta uma prefeitura municipal e junta uma comunidade local. Quando nós conseguimos juntar essas 3 perninhas numa cidade, tipo lá em Barcarena, nós juntamos essas 3 perninhas. Prefeitura municipal, a Lux Amazônia e a comunidade local. A Lux Amazônia entra com equipamento, são câmeras assim HDV, material que usa para editar, a infraestrutura de produção. A prefeitura local entra o custeio das oficinas, infraestrutura muito pouco de infraestrutura para viabilizar o filme, tipo um hotel, alimentação do pessoal, etc. E a comunidade local entra com o que é mais fundamental, ou seja, entra com os atores, entra com uma equipe técnica. Então, da Lux Amazônia são no máximo 6 pessoas que se envolvem no projeto. Nós temos um coletivo hoje de 12 pessoas, mas a cada projeto, 6 pessoas devem se envolver. Então, a equipe é um pouco o que aconteceu aqui esses dias. Vai naquela comunidade, faz as oficinas, só que com maior duração, na verdade. Tem que ter uma oficina para atores, uma oficina para produção, para direção de arte, etc. E depois daquele processo que se vai realizar o filme. De forma que quando o filme é lançado, ele não é propriedade da produtora. Os filmes produzidos no Projeto Filma Pará, eles são de direito aberto, que a gente diz. Ou seja, qualquer pessoa pode copiar esse filme e vender, porque este filme ele tem 3 donos, vamos dizer, a Lux Amazônia, a Prefeitura Municipal e a comunidade local. A comunidade local é todo mundo, né? Entendeu? Então a Lux Amazônia fica pelo nosso contrato que a gente faz com todo mundo, com o direito de mandar para festival, etc, etc. E a comunidade local pode reproduzir o filme, vender e tal. Só que a gente manda prensar os filmes, faz o rótulo, as capas, tudo bonitinho.
E este material ele pode ser vendido e reproduzido. Então, de forma que o filme ele possa circular o máximo possível. Este filme que passou aqui, o Cônego, ele passou também na Rede de Nazaré como minissérie. A Rede de Nazaré, acho que ela chega até Santarém, chega o sinal da Rede TV Nazaré aqui, já viram alguma vez? Chega em Santarém, tem uma transmissora. Ele tem mais 70 cidades da Amazônia, a Rede de Nazaré. A sede da rede é em Belém. E aí foi passado como minissérie, foi uma coisa bacana, a gente criou uma semana inteira. O filme é longo, então nós tivemos exibição de 30, 28 a 32 minutos, dividimos direitinho lá. E uma chamada de quase 15 dias de chamada e tal. Alto nível, se a gente considera o processo de lançamento da minissérie do filme. E aí também isso ajudou a divulgação do filme, ele está circulando. Então o que a gente faz? Você foi ator do filme, né? Nós mandamos reproduzir o filme e aí você pode pegar da Lux Amazônia pelo preço de custo de produção desse filme. Nós ganhamos R$ 1,50 na verdade, pelo preço do filme, e você vende. Bacalhau no filme desse é vendido a 10 e 15 reais. A pessoa geralmente pega 20, 30, 50 filmes, ela sai trabalhando, talvez paga com retorno da venda do filme. É um jeito das pessoas fazerem o recurso, e tem gente que acaba... não tem gente que trabalha vendendo perfume? Vende perfume, vende Avon, vende Natura, vende não sei o quê. Também agora tem gente que trabalha vendendo filme, produz. E isso é uma coisa fantástica. E se nós formos milhares de pessoas trabalhando vendendo filme, quer dizer que a gente vai poder fazer bastantes filmes. Então, na verdade, o projeto Filme a Pará já fez 6 filmes desses. O primeiro filme, que é o carro-chefe disso daí, chama Joelho São Benedito. Se eu tivesse tido contato com os amigos antes, eu teria até sugerido que vocês tivessem até trabalhado de repente este aqui no projeto. Porque o Joelho São Benedito é um filme que fala sobre o período da seringa. Tem mais a ver com a realidade cultural de repente de vocês aqui. O trabalho escravo na seringa, como é que foi esse período, é uma ficção. E o filme menor, 76 minutos. Aquilo que vocês viram é um escândalo de 2 horas e pouco, né? E aí, este foi o primeiro filme. Foi feito em Gurupá, em 2006 esse filme, 2004. Gurupá é uma cidade que quem vai de Santarém para Belém tem que passar, ficar a meio caminho de meio caminho de Belém. Você vê Gurupá, você diz, bem, agora eu só preciso viajar mais esse tanto de hora para chegar em Belém. Meio caminho de Belém é a cidade de Gurupá. Foi lá a primeira cidade que fez um filme do projeto Filme a Pará. Nós tínhamos feito o curta, a prefeitura procurou a gente, nós tínhamos o projeto, por que não pode fazer? E lá foi muito bonito isso, porque é uma cidade quem sabe um dia não sorteio até esse projeto de vocês não cair em Gurupá também para fazer. É uma cidade que tem um pequeno forte, muito pequena também, acho que é menor que Belterra, pelo que eu já andei, assim, a extensão física da cidade, né? Não ter essas ruas tão largas, bonitas assim, tem um jeitinho dela. Né? E o secretário de Educação procurou a gente e disse, Paulo, por que não faz um filme desse lá em Gurupá? E nós tínhamos o projeto escrito, chamado Filme a Pará. Só nós temos esse projeto aqui. Só que ninguém até agora teve coragem de fazer. E aí ele falou, então bora fazer lá. Falou com o prefeito, marcou o dia e eu fui até aquela cidade. Eu nunca tinha ido lá. E de repente quando nós descemos lá e me levaram também no lugar onde ia me hospedar, tudo, e que me levaram para o local onde ia ser a oficina, era um salão deste tamanho aqui. Eu olhei, tinha acho que umas 50 cadeiras, não tinha ninguém para fazer oficina. Então eu disse, olha secretário, que hoje, graças a Deus, é um grande amigo meu, chamado Antônio Ari. Eu disse, olha Antônio, acho que aqui não vai dar para fazer filme não, porque ninguém está querendo. E ele disse, não, você não, o povo de Gurupá é um povo muito, assim, gosta de muita arte. Ele disse, mas não tem ninguém para fazer oficina. Se tivesse menos 3, a gente disfarçava, né? Mas ninguém disse, não, o pessoal não acreditava que você viesse aqui fazer o filme.
que a gente anunciou, divulgou, eles disseram, mas quem vai querer fazer um filme em Gurupá? Ninguém vai vir fazer o filme. Agora, se você for lá na rádio e fala lá que você já chegou, você vai ver. Então, pegamos um carro, fomos até lá na rádio, falei lá, acho que uns 10 minutos, gente, estou aqui para fazer a oficina. Olha, foi tempo de voltar lá no salão, estava cheio de gente. Tá. E nós fizemos uma oficina com 120 pessoas, dividida em 3 turmas. Né? E depois fizemos uma oficina para 30 para produção. E aí fizemos um filme, que eu acho um filme belíssimo. Desculpe a falta de modéstia, mas eu acho belíssimo, até porque não é eu que faço o filme, eu dirijo o filme. Mas belíssimo, e ele que norteou todo o processo. E este filme de Gurupá, por exemplo, é um filme que passou na Rede Nazaré, passou na Rede Vida, passou em diversas TVs educativas, TVs comunitárias do país, passou na TV Educativa de Minas, já foi para vários festivais itinerantes, festivais estudantis, sabe? Onde abre uma brecha, sempre esse filme está passando, né? Como ele foi produzido todo em HDV neste formato, ele não saiu uma cópia em película, então o grande festival, que uns anos atrás era mais preconceituoso até com o digital, não abriu muita janela para ele. Mas ele tem circulado bastante. E é um filme também que, em termos de cópia, naquela região ele é muito pirateado. Então as pessoas... Pirateado não, porque no nosso pode, vamos dizer assim. Até a gente escreveu nele, assim, tal. Quando a gente vê alguém pirateando, a gente vai lá, faz uma visita, dá uma cópia oficial para ficar bacana. Porque no nosso filme pode. Então, a partir deste filme, nós fizemos depois o Cônigo, que é esse filme que vocês assistiram um pedaço. Fizemos um outro filme chamado Coqueiros Parabólicos, foi feito em Soure, no Marajó. É um filme também de 76 minutos. Depois nós produzimos um outro filme, aqui pertinho, eu chamo pertinho de vocês, mas é só relativo à distância Belém, porque fica aqui no Juruti. Juruti está a 8 horas de barco de Belém, de Santarém, chamado Boiúna de Prata. Esse filme ainda vai ser lançado, está pronto, vai ser lançado. E fizemos lá em Gurupá, no passado, um outro filme, já o segundo filme naquela cidade, chamado Arinoá. Arinoá, Senhor dos Rios. Então, todos esses filmes eles têm uma característica. Assim. Primeiro, todos são longa-metragem, ou seja, eles têm mais de 76 minutos. Todos esses filmes têm mais de 76 minutos. A história desses filmes, elas sempre são decididas pela própria comunidade. Então, se uma prefeitura quer fazer um projeto destes, então o primeiro momento do filme vai o produtor, chega lá, senta, mas o que define o filme é uma reunião que nós chamamos de seminário de integração da comunidade, onde tem que estar a Associação Tacacazeiras, estudante, partido político, igrejas, todo mundo tem que ser convidado para estar lá. Aí quem quiser, vai. E quando o produtor chega, vai lá na rádio, convida de novo. Nesta reunião é que nós precisamos decidir se vai ter um filme ou não naquela cidade. E ali é naquele seminário que é apresentada a proposta de ter o filme, dito que a prefeitura quer investir algum recurso, é pouco, quer investir algum recurso no filme, dito que nós queremos fazer o filme lá, e a gente pergunta ali se a comunidade local aceita que seja feito o filme na sua cidade. Se porventura a comunidade não aceitar, não vai ser feito o filme. E a comunidade tem que aceitar, porque às vezes a comunidade não concorda que a prefeitura gaste algum recurso para fazer um filme, de repente, né? Vamos supor. Né? E porque a comunidade precisa, os atores precisam ser da comunidade, o elenco precisa, a equipe técnica precisa ser da comunidade, então a gente faz um acordo. Seja aceito que seja feito o filme, são as 3 perguntas que são feitas. Aceita? Aí o pessoal diz, a gente aceita. Certo? Aí a gente já fica. A outra pergunta que eu tenho: para que esteja um filme na sua cidade, qual é o assunto que tem que ter no filme para que vocês reconheçam este filme como um filme da sua cidade? Aí eles vão responder essa pergunta. E a outra: qual o assunto que vocês não aceitam que seja tocado no filme
para que vocês tenham esse filme como seu? Então são essas 3 perguntinhas. E aí, tipo lá em Souri, a comunidade local disse, olha, a gente aceita fazer um filme, mas a gente não quer que o filme seja sobre búfalos. Não quer. Porque geralmente quando aparece Marajó, aparece búfalo, não sei o que, a gente não aparece. Então, quer dizer que para eles aquilo era importante. Já que vai ter um filme, vamos mostrar outra coisa. Também não queremos um filme que fale de dança folclórica. Quando não é búfalo, é alguém dançando no Marajó que aparece. Então a gente não quer, que é outro assunto. Então isso é o que eles não queriam. E o que é que vocês querem, afinal de contas? A gente quer um filme que conte a história cultural do Marajó, mas que não seja por búfalo. Então, aí, com base nesse parâmetro, a gente, vamos dizer, começa a agir na construção. Aqui em Juruti, lá tem o Festival das Tribos. Tribo Mulapinima e Tribo Mundurucus. É um festival muito grande, não sei se vocês têm notícia. Parece um pouco o Festival de Parintins. Um festival muito grande. Aconteceu agora no final de julho. E quando nós chegamos em Juruti, a comunidade disse, olha, nós não queremos que o filme seja sobre o festival. Porque ele já é a nossa maior atração. Se a gente, tudo aqui é o festival. Se a gente ainda fizer um filme sobre o festival, a gente fica rodando no mesmo lugar. Então, não vai ser sobre o festival. E o que é que tem que entrar, então? Tem que entrar a cultura primeira, que eles chamam. Cultura primeira de Juruti. Por que eles falam a cultura primeira? Porque nos últimos 8 anos, Juruti virou uma cidade com muita gente de fora. É uma cidade pequena, uma grande mineradora foi para lá, foi mais de 10 mil pessoas de fora trabalhar em Juruti, etc, etc. Então eles acham que a cultura dele está se esvaindo. Então eles queriam um filme que resgatasse. Aí foi escrito, pedido para fazer um filme sobre a boiúna, que existe uma lenda de que uma vez a cobra grande ia quase comendo a cidade de Juruti, não sei o que, tal. Então esse foi o tema escolhido. Então o filme de lá chama Boiúna de Prata. Nós ligamos com a questão da bauxita, contamos a história de Juruti, como Juruti sobreviveu ao ataque da boiúna em 85, tal, como os índios habitavam lá, mas é um filme de ficção. Então esses filmes eles sempre têm esse norte, né? Esse rumo. São sempre filmes de longa-metragem, são sempre filmes feitos pela própria comunidade e são sempre filmes em que a comunidade é protagonista, não só de aparecer no filme, mas definir o conteúdo. Então é este o rumo. E por que fazer os filmes de longa-metragem? Por que não fazer os curtas? Foi curta que trabalharam aqui esses dias? Por que nós optamos não fazer os curta-metragens? Porque na lógica do projeto, nós vemos que as pessoas assistem na televisão longa-metragens. Os filmes que a gente vê à noite na televisão, na nossa casa, tela quente, quarta não sei do que, etc, etc. Os filmes que a gente compra nos camelôs, os filmes americanos, não são todos filmes grandes que a gente assiste? Então, seria difícil você fazer um filme pequeno, na lógica que nós discutimos naquele tempo, e a gente conseguir que esse filme também virasse renda. Então, ao fazer os longa-metragens, na verdade as pessoas compram e assistem esses filmes. E aí tem dado certo. Esses filmes em Belém se vendem na banca. Nós, da Lux Amazônia, vendemos esses filmes na banca, e as bancas vão vendendo, toda semana alguém passa lá, recolhe o que foi vendido, tipo revista. E a gente abastece de novo mais filmes nossos. Acho que financeiramente ainda não é a Hollywood, vamos dizer assim. Mas que talvez a gente tenha descoberto um caminho para produzir filmes. Nós estamos animados que com um pouquinho mais de ciência, um pouquinho mais de estudo, tal, a gente vai conseguir um caminho para produzir sempre, para estar produzindo sempre filmes. Isso começou com uma experiência muito parecida com essa que vocês estão tendo. Então, eu encontrei outro dia em Santarém, estive reunido com um grupo, uns colegas lá, cineastas de Santarém, tal, lá no Saúde e Alegria, onde vocês tiveram passado lá, não é isso? Tiveram contato com eles, e lá reuni com um grupo de pessoas. Então, que eu digo, o que nós estamos fazendo, qualquer grupo pode fazer. Não é? Qualquer tipo aqui
não é difícil, eu tenho certeza, nessa cidade, a câmera que o colega está filmando ali é uma câmera HDV, não é isso? Isso, exatamente. Tem uma imagem muito boa, mas eu duvido se a gente não consegue alguma outra câmera HDV aqui nessa cidade já. Alguém que tem um celular super potente que está gravando HDV, ou algum professor. Tem alguma outra HDV nessa cidade, não tem? Eu já vi uma câmera de celular que eu vi ali, mas deve ter alguma qualidade. Os celulares hoje em dia estão... Aqui o povo é viciado em celular. Todo mundo no Facebook. Né? Tem alguém aí no Facebook agora? Facebook. Todo mundo viciado. Agora tem que fazer para passar no celular, né? Filminho para passar no celular. Aqui é todo mundo fissurado nisso. Então, eu vejo assim, quer dizer, hoje para nós aqui, amazônicos, eu me preocupo muito com essa questão, eu repito muito esse negócio amazônico, que é o nosso espaço, na verdade, mas também quando eu olho para a realidade do Nordeste, do Centro-Oeste, assim, também é a mesma coisa, essa necessidade da gente colocar a nossa imagem. Mas para nós é uma coisa fantástica, porque olha, aqui em Belterra, distante que só da capital, um pouco mais perto de Santarém, qual o jeito da gente conhecer a cultura, o modo de viver, os sonhos daqui? Qual o jeito mais real da gente ter acesso a isso? A produção audiovisual. E essa produção audiovisual é feita por vocês mesmos aqui, aí seria um grande presente, vamos dizer, para a humanidade, porque quando a gente não produz na nossa região, alguém produz na região deles. Então, o mundo começa a circular muitas coisas, e a cultura da gente, ela tende a ser esquecida, ela tende a não fluir com os outros. E isso para nós, nesses dias de globalização, nesses tempos de muita coisa, isso para nós é muito perigoso. Então é fundamental que a gente produza. Quando eu tenho notícia de uma oficina dessa, que os colegas vêm de longe, né? Vocês todos não são da região, né? Sou de São Paulo. A gente veio de São Paulo para oferecer. E aí, dentro disso que você está falando também, tem uma coisa interessante, que a ideia do projeto é fazer com que a gente dá um pouco do aparato, passa um pouco do nosso conhecimento, mas para que a imagem que vai ser exibida na tela seja a imagem deles, né, genuína. Por isso que a ideia parte deles, eles desenvolvem, eles aparecem, e acho que a imagem é muito bom se ver na tela, né? A gente está acostumado a ver muita coisa americana, e a ideia é exatamente a gente valorizar a nossa cultura local, né? Porque se a gente não valoriza, vem alguém de fora e conta a história segundo a sua visão. Nós mesmos temos aqui a nossa visão, não sei o que lá, mas o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é fazer com que eles desenvolvam isso, né? Que dê esse clique para que cada um de vocês consigam contar suas próprias histórias, né? Colocar a imagem de vocês na tela. Eu acho, me vem aqui na cabeça, por exemplo, um exemplo. Quando nós lançamos o filme lá em Gurupá, foi para aquela cidade, foi como se fosse assim, tipo um sírio. A cidade toda se preparou para ir para lá. A cena forte do filme era o casamento da Rosinha. Rosinha e o Chico vão casar. Chico é um peão seringueiro. Rosinha era filha do dono do seringal. Então também no filme tem essa história aí para a gente ver. E o casamento do Chico e da Rosinha foi no ginásio. Nós cenografamos o ginásio, nós formamos parte dele numa igreja e anunciamos, mandamos convite para as pessoas para irem para o casamento da Rosinha. Era justamente para a gente ter muita gente na nossa igreja cenográfica. E a população foi assistir o casamento, foi muito interessante. Alguns pensavam que o casamento era até de verdade. Foi uma festa muito bonita. Então isso foi assim fantástico, as pessoas irem. E aí elas sentaram nos bancos assistindo do ginásio e o cinema acontecendo ali no meio, a parte da cenografia. Parte assistia e parte interagia dentro do filme. No dia do lançamento do filme,
mas que quase toda a cidade foi para lá. Porque eu digo, sim, a cidade de Urupá tem dentro da cidade 4.000 habitantes. A lotação do ginásio é 5.000. O ginásio encheu, acho que foi todo mundo. Tem alguma conta errada, mas foi todo mundo. Mas o que era impressionante, que marcou a gente, é que as pessoas não reconheciam os atores. Então elas viam com os atores, assim, sobretudo quem tinha papel muito importante no filme, vamos dizer, esses personagens principais, eles viam e diziam, mas que é? Aí a gente disse, não, mas essa daqui é a Lene, que mora aqui. Então as pessoas, ao ver e acharem que era muito interessante, que tinha ficado muito bacana, não era aqui não. Ela faz um afastamento. Só depois, devagar, que elas vão entrando devagarinho a ficha. Não, são jovens aqui da comunidade, é a Dona Maria, que são atrizes do filme. Então, por causa desse estranhamento que muitas vezes existe, a gente está tão acostumado a ver os outros, que mesmo quando a gente se vê na tela, se estiver bacana, no primeiro momento, né, gente? Mas, ao passar o filme algumas vezes, também a comunidade vai se dando conta, vai se assumindo isso. Ao ponto de, lá em Urupá, a gente ter feito o segundo filme, por uma demanda da própria comunidade. Bom, agora eu já falei muito, de repente, se quiserem conversar. Alguém tem alguma pergunta aí? Ou quiserem me contar alguma coisa, né? Quem arrisca? Vamos, gente. A gente teve essa experiência. Boa noite, Hermei Santana. A gente teve essa experiência na produção dos curtas e eu tenho certeza que, mesmo preparando o roteiro, tentando se programar para produzir, né, e gravar o filme, a gente na hora acabou encontrando alguma dificuldade que, enfim, acontece. Na tua experiência com o cinema, com a produção de filmes, qual foi a cena, o momento que tu teve mais dificuldade para produzir uma cena, para poder fazer a gravação? Olha, sei lá, são muitos. Cada dia tem uma cena assim. Deixa eu me lembrar aqui de uma. Tem uma cena que não sei se passou aqui, que na verdade ela sempre me vem na memória, que é a cena do Brigue Palhaço. Brigue Palhaço, na verdade, Brigue Palhaço era o nome de um navio, tá? Que na Revolução Cabana servia de cadeia pública, vamos dizer, cadeia política. Ele ficava ancorado na frente de Belém. Essa cena está no cônigo. Vocês não viram uma cena aqui onde tem um monte de homem dentro de um barco gritando? Não passou aqui esse pedaço. Talvez não, né? Mas é uma cena muito, para nós, muito importante, porque ela foi feita num set, ou seja, que ficava na beira de uma rua. Nós construímos um pedaço do barco, tipo um porão de um barco, e ali nós colocamos perto de 20 homens, que seriam os homens torturados e tal. O Brigue Palhaço, para vocês terem, quem não tiver ainda essa memória, Brigue Palhaço, 1823, 1822, pessoal que queria a independência do Brasil, do Grão-Pará, foram presos 252 pessoas dentro de um porão de um barco e tampado a respiração. Então eles ficaram muito sufocados lá e quando pediu água, etc., os soldados portugueses jogaram dentro cal. Então, imagina que quando abriram a escotilha do barco pela manhã, apenas um tinha sobrevivido. Então, foi nós chamamos na história de massacre do Brigue Palhaço. Esta cena está neste filme. Quando nós gravamos esta cena e que montamos tudo, talvez não o mais difícil, sim, porque acabou emocionando todo mundo de uma forma muito vibrante. Aí, para a gente contar aquela história, nós tínhamos pesquisado, visto, e tamanho foi o realismo. Não sei se o filme até hoje consegue passar o realismo que nós conseguimos viver naquele dia. E a comunidade que ficava no entorno assistindo, né? Porque eles não conseguiam compreender que era necessário aquele sofrimento, aquilo tudo. Ninguém estava, na verdade, tendo nenhum dano físico, mas que queria intervir e fazer barulho, queria, não, mas tá bom, o pessoal não entendia que aquilo tudo era uma cena para um filme. Então, para mim, como diretor, foi extremamente complicado, por exemplo, essa cena. Nós consideramos uma cena difícil. As outras são de aventura mesmo. Tipo, nós tivemos cenas
desse Ali no Ar, nós tivemos cenas em que todos os nossos filmes eles são ambientados sempre no interior. Nós não temos filmes urbanos propriamente dito. São muitas cenas. O mais urbano é esse que os colegas viram, mas também a ideia tenta ser um filme de época. Então nós tivemos cenas de incêndio, tivemos cenas dentro de rio, tivemos cena embaixo d'água. E aí cada cena dessa tem um grau de dificuldade terrível, vamos dizer assim. Quem mais? Eu queria fazer mais uma provocaçãozinha assim. O que você acha importante? Né, você já falou que a imagem, né, da cultura local é a imagem que precisa ser colocada na tela, né, inverter os papéis para que a gente possa assumir um pouco, né, esse lado da cultura, né, não só consumir o que a TV faz, mas também ter uma opinião. Que tipo de ações você acha que... Né, você falou bastante aqui de um projeto como esse, que tem uma estrutura, que se não tem estrutura, tem pelo menos o aparato e algumas pessoas que dominam isso. Né? Mas numa cidade como essa, por exemplo, que né, a gente está deixando 23 pessoas aqui que tiveram uma experiência. Foi engraçado isso também, que as pessoas, quando vieram para a oficina, muitas pessoas não queria... se arrependeram depois, né? A Cláudia veio me falar assim, se eu soubesse que era isso, eu gostaria. Então no primeiro momento, tem uma certa desconfiança, né? Com esse negócio de contar a história. Depois que a gente consegue envolver, né? Que a gente consegue, né, pescar, as pessoas se contagiam e isso está aqui. Uma coisa que acontece quando a gente sai é que às vezes não existe essa mobilização, né? Que tipo de... Né, o que você pode falar sobre isso? Se a cidade está ficando aqui, que tipo de mobilização, que tipo de ações eles podem fazer para continuar, dar uma continuação para que não morra, para que, né, que essa energia que está aí, ela consiga ainda sobreviver e ainda produzir outras ideias? Eu acho que a primeira coisa tipo, todo mundo que está aqui fez filme? Todos? Como é o seu nome? Sandra, o seu? Luísa fez também, você também? Como é o teu nome? Josivaldo? Josivaldo, a Sandra, você também fez? Daqui a pouco a gente vai ver o que vocês fizeram. Então a pergunta que tem que estar no coração e na cabeça, valeu a pena fazer isto? Valeu a pena esse tempo que passaram vindo para cá? Este material que vocês fizeram, que vocês chegaram, este resultado que vocês chegaram, vocês acham que é importante que outras pessoas assistam esse material? Agora, só mais uma perguntinha que eu não vou perguntar muito para vocês. Né? Vocês ainda têm mais história para contar ou já acabou? No dia lá a gente... Foram 15 histórias, mas eles têm tanta coisa também que vira em cima do... Aqui tem a história da Yara, que é muito forte aqui né? O rio está aqui do lado, então isso está no imaginário, né? Tá no imaginário popular, mas tinham 15 histórias lá, das 15 eles escolheram 3 histórias para a gente desenvolver. Então tem história aí para... Não só lenda, né, no caso, mas também doc também, dá de fazer muito doc, como eu estava conversando com o Fabrício, sobre um doc que ele estava com uma ideia de fazer. Né, Fabrício? Um doc sobre a história das cidades aqui, entendeu? A história do Rio Tapajós, entendeu? Inclusive, quando foi feita a inscrição para a oficina, eu coloquei também sobre a história da BR-163, né, a luta que está sendo até hoje para concluir essa obra. Vem muito tempo atrás, muitas pessoas morreram, muitas pessoas migraram dos seus estados para cá e tem descendentes até hoje aqui ainda. Entendeu? Eu não sou daqui, eu sou de Manaus, estou aqui há 7 anos, entendeu? Mas aqui na Terra ela é muito rica em cultura, ela é muito rica mesmo.
com lendas, por estar cercado de rio, como o Edu falou, entendeu? Porque tem a lenda do Boto, tem a lenda da Iara, entendeu? Tem a lenda da Cobra Grande, que dá de fazer, mas tem muitas pessoas daqui que são histórias de vida, que daria muito doc ali legal. Então, se a gente gostou, se a gente tem história para contar, se logo, você já sabe, mas daqui a pouco vem o resultado na tela. Se nós, inclusive, conseguimos contar bacana as nossas histórias, não é isso? Aí é aquela coisa, nós vamos querer continuar contando. Então, depois da oficina, geralmente as pessoas dispersam. E cada um vai viver seu sonho e tal, e depois está todo mundo falando mal, né? A gente não fez porque não sei o quê, de si mesmo muitas vezes, né? Assim, por que a gente não continuou e tal? Temos que tomar uma decisão política do coletivo, tem que organizar o coletivo. Vai acabar a oficina, vocês vão se reunir segunda-feira para discutir como nós vamos fazer um grupo de cinema, um grupo de produção. Com certeza. Aí se nós vamos fazer esse grupo, aí tudo bem, mas aí tem a hora, é segunda-feira, 19 horas, lá naquele galpão branco, nós vamos reunir, é isto, ou seja, vocês vão fazer uma agenda, não é isto? Aí é organizar um grupo, porque quando você está organizado em grupo, aí as coisas ficam um pouquinho mais fácil, porque aí você pode demandar, não é que seja simples, mas o colega tem uma câmera, o colega tem ou arranja uma lâmpada, fazer projetos que sejam realizados. Às vezes a gente está em projetos imensos, não dá para atacar logo ele. Mas se eu não tenho muitas lâmpadas, um parque de iluminação grande, então vou sonhar um projeto que dá para me filmar sem iluminação, vamos supor assim. Ou que dê para me filmar com pouca iluminação. Escolher os projetos de vocês, formar um coletivo, inclusive dar nome para esse coletivo, dar identidade para esse coletivo, aí buscar as parcerias. Aqui houve, não sei como é que os colegas chegaram aqui, né? Mas já houve esse primeiro movimento. Depois veio os editais, são vários que acontecem, a internet está cheia deles. A outra, a própria prefeitura, queira ou não, vai ter eleição, ano que vem começa de novo, é difícil. Vocês vão dizer que a prefeitura não apoia a cultura, porque não sei o que, não é isso? Mas ainda assim, a gente como coletivo, que brechas a gente pode estar viabilizando? Eu e o Derlei, aqui no caso, eu e o Derlei, nós já estávamos conversando antes sobre a possibilidade de termos um projeto para fazer essa oficina permanecer aqui, como nós seremos aqui como explicadores. Vamos correr atrás de recursos, para compra de material. Também cheguei a comentar com o Edu e com o Fabrício que não sei da disponibilidade da agenda deles, mas como esse curso de 11 dias foi um curso para curtas metragens, quem sabe que com patrocínio que nós podemos chegar a conseguir, trazer de novo para cá para um curso de longa. Entendeu? Porque, como o Edu falou, histórias temos muitas aqui. Entendeu? E muitas coisas dá de desenvolver aqui, legal. Entendeu? E nós já estamos verificando na internet, tudinho, acessamos o Tela BR também. Nós estudamos um pouco sobre você, antes de você estar aqui, nós vimos lá que você estaria vindo aqui com a gente, entendeu? Que para a gente é um prazer imenso, entendeu? Ter uma pessoa tão perto aqui da gente. Não sei se você permanece morando em Santarém, entendeu? Mas uma pessoa. Eu não moro em Santarém, não. Pois é, mas de tão aqui perto, É diferente. com obras, entendeu? Com obras assim, que você pode mostrar pra gente que com o mínimo pode se fazer o máximo, entendeu? Tendo interesse, tendo esforço. Essa equipe que veio pra cá também, uma equipe que trouxe uma experiência ímpar do município, entendeu? Eu quero deixar logo de antemão aqui, eu não sei se eu falo só por mim, mas eu acho que eu falo por todos os meus colegas, que essa experiência foi maravilhosa. A equipe, no caso vocês, são muito competentes. Vocês sabem fazer o de vocês e tentaram passar de tudo para que a gente pudesse fazer o nosso também, entendeu? E eu acho que o resultado do nosso trabalho, o resultado dessa oficina, vai ser mostrado
daqui a pouco, entendeu? E eu acho que tem muita qualidade. Eu acho que tem muita qualidade porque envolveu o esforço, a dedicação, o interesse e principalmente o carinho e o amor de cada um pela oficina. Só para completar o comentário do Alisson, quando a gente de repente conversou sobre isso, quer dizer, a oficina chegou, a gente gosta de fazer a exibição do filme, a ideia de repente que próxima semana a gente já sente, conversa, reúne o grupo, ou quem queira participar do projeto, e a gente tocar de repente um projeto para fazer um curta, enfim, mesmo sem o pessoal da oficina estar apresentar aqui. Além da importância que a gente percebe de esses 3 vídeos iniciais, a gente poder fazer o município, que não é pequeno, poder assistir. Eu acho que através da cultura, que a gente tem envolvido, a gente é envolvido com a assessoria de comunicação junto com a coordenadoria de cultura, levar de repente esse curta para que lá no Aramanaí, onde foi gravado, digamos, além do Dayara, a comunidade possa assistir. Lá na Vila 129, onde foi gravado um outro vídeo que foi sobre o Tio G, que eles também possam lá poder assistir. Então, tentar fazer uma espécie também de, assim como a ideia, eu acho que caiu bem, uma oficina itinerante, ou seja, você levar até a população esses vídeos produzidos pela gente, né? E poder incentivar as pessoas cada vez mais a se juntarem, formar um grupo e começar a produzir vídeo desse jeito. Assim como tu faz já há algum tempo aqui na região. Então, o caminho é esse. Você pergunta assim, no que pode desdobrar essa questão da oficina? Nas atitudes. O cinema, na verdade, o cara pode ir na faculdade fazer um curso, pode fazer especialização nos Estados Unidos, ele pode ter acesso a milhões de reais e dólares para fazer seus filmes, mas o que é bacana do cinema hoje é que o cinema é de vários orçamentos, vamos dizer, os grandes, imensos, mas também isso que nós fizemos aqui nesses dias, podemos fazer. Nós não mais podemos, não há mais como nos impedir tecnicamente de colocar nossa imagem na tela. Esta barreira não tem mais. Se não há mais impedimentos técnicos para a gente entrar na tela, então olha só, o que é que resta então? A decisão política da gente fazer ou não. Política é quando você decide se posicionar no mundo. Você decide que vai fazer teu filme. Essa é uma decisão política, porque isso vai ter repercussão. Agora, quando você mostra o filme lá para a comunidade Aramanaí, que as pessoas se veem na tela, você muda aquelas pessoas. Elas, poxa, posso estar na tela. Você fez o que eu chamo de uma mudança política. Entendeu? Você mudou a relação de poder ali. Agora ela também pode estar na tela. E isso foi vocês que fizeram com a parceria dos colegas que vieram. Esta é uma decisão que a gente tem que tomar. Então vocês estão tomando de continuar. Agora vem a organização depois. Aí tem vários caminhos para a organização. Tem um outro grupo que eu acho o nosso projeto de trabalho, eu acho um projeto belíssimo. Mas tem um outro projeto que não tem nada a ver conosco, que eu tenho visto crescer esses dias, ainda não tive a oportunidade de visitar pessoalmente, que nasceu ali em Abaetetuba, uma outra cidade que fica a algumas horas de Belém. Coisa assim de 2 horas e meia de ônibus de Belém, ou 3 horas de barco, eu acho. Tem um filme que eu acho que vocês já devem ter visto, chamado Ai Que Vida, que é um filme que foi feito aqui no Maranhão por um cineasta maranhense, muito engraçado, muito bacana o trabalho dele. A partir desse Ai Que Vida, acho que pipocou vários outros filmes que o pessoal põe mesmo no nome, mas não tem nada a ver com o originário. Só lá em Abaetetuba, os meninos já fizeram 20 Ai Que Vida, entendeu? Eles gravam a história do boto que foi de Belém para Abaetetuba. São os filmes engraçados, muito interessantes, mas conta todo o enredo. Aí pode ter uma história da Yara, tudo com esse nome da série Ai Que Vida. O original nem sabe certamente que aquele já tem 20 Ai Que Vida. Ai Que Vida 1, 2, 3, 4. Outro dia nós lá na Coordenadoria de Cultura, nós chegamos a assistir o Ai Que Vida volume 9. Que é justamente esse que conta uma história de um rapaz que era camelô, que conheceu uma moça lá. Ela era do interior,
assim, ah, passear na lancha do teu pai, chega lá, é uma canoa com um motorzinho de polpa. Aí chega lá e é muito interessante. Para quem não assistiu aqui dos colegas ainda, eu aconselho a assistir. Só que esse aí que vem, muito bom. ele está espalhado por todos os lugares, vendendo no camelô, etc, etc, etc. E já está no 20. Pois Então, nós assistimos o 9. Você viu o 9, já está no 20. Eu acho que nem o autor consegue mais fazer. E eu acho que tem uma coisa interessante nisso, de assistir o Ike Vida também, que não é só produzir, né? Porque quando a gente está assistindo, eu acho que assim, tem uma coisa que é despertar o olhar. Quando vocês aprendem a fazer, vocês começam a assistir a TV diferente, vocês começam a perceber a fotografia, começam a perceber a atuação, começam a perceber a produção, a dificuldade que tem. E isso, vocês começam a desenvolver um olhar crítico. E eu acho que isso é fundamental para qualquer conhecimento, que é assistir filmes. Então, essa ideia de passar em Aramanaí, passar lá na 129, passar aqui na praça também, porque é importante que vocês se vejam, e mais do que só ver o filme de vocês, eu acho que também se reunir para assistir um filme num lugar como esse aqui, depois bater papo, putz, a gente está querendo fazer um filme sobre, sei lá, Abaetetuba. Vamos pegar um filme, vamos assistir e depois a gente pode discutir sobre como é que esse filme foi feito, se ele é legal, se ele pode ser uma referência, se ele é, né, quais são as dificuldades que a gente tem para produzir isso aqui. Então acho que além de, né, vocês exibirem o filme de vocês, assistirem outras produções é fundamental para que vocês também desenvolvam esse olhar, que vocês também aprimorem né, esse ponto de vista de realização. E assim, às vezes quando a gente assiste 3 vezes o mesmo filme, pode ser bobagem, né? Assim, assistir 3 vezes o mesmo filme, mas na segunda vez que você assistir, você não vai mais se emocionar com a cena que você viu, você vai começar a perceber outras coisas. Então, assistir várias vezes pode ser também um aprendizado, não é só um ato de loucura. Mas a louca é boa, A loucura é boa, é claro. Estes filmes, essa série Ike Vida, por exemplo, é o que eu chamo de uma situação que perdeu o controle. O pessoal vai fazendo, mas é uma coisa positiva. Eu só cito esse exemplo porque, não para vocês fazerem o Ike Vida, é claro, né? Mas exemplo de uma cidade que se descobriu fazendo filmes. Porque outro dia eu falei com o diretor, ele me disse, não, o pessoal não chega com ideia, chega lá, chega com roteiro, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Então, aqui em Belterra, passar os filmes, então, devolver o filme para a comunidade, né? Vai surgir outras ideias. Aí tomou essa decisão política de fazer o filme. Aí pode fazer aqui um cineclube. Né? Então, poxa, toda quarta ou toda quinta a gente vai assistir filmes. Ou fazer fazer um grupo de produção de filmes. Então, o caminho está por aí. Bom, gente, são 8h08. Acho que temos os nossos convidados aqui. Então, eu gostaria de encerrar aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer ao Paulo aqui pela presença. Eu poderia fazer uma consideração? Depois a gente vai ter considerações, né? Vocês se lembram que vocês vão aqui enfrentar o público e falar? Guardem um pouco para depois também. Uma consideração. Eu acho que eu falo mais uma vez em nome do grupo. Eu queria agradecer a Viva Telefônica, ao Edu, ao Fabrício, a Elaine, que chegaram aqui primeiro. Mostraram uma super competência, os outros 2 profissionais que também vieram para cá e acompanharam o desenvolvimento desse projeto, no caso desses últimos filmes, entendeu? Também foram de uma competência medonha, cara. Entendeu? Estavam sempre ali entrando em contato com a gente, vem aqui, vamos ver como é que tá, o que você acha, o que a gente pode mudar. Ou seja, nós fizemos o filme, mas eles simplesmente não chegaram, não. Eu acho que eu vou cortar isso aqui, isso aqui, no outro lado. Eles sempre estavam perguntando a nossa opinião, entendeu? Então, eu acho que em nome do grupo, eu peço uma salva de palmas a essa equipe que chegou aqui, tá? Muito obrigado.